Olá, boa tarde, turma da disciplina Geografia do Piauí. Estamos iniciando a nossa segunda aula do período 2020.3. Na primeira aula, discutimos e apresentamos a disciplina, destacando o plano de curso, com os conteúdos programáticos, os procedimentos metodológicos, objetivos da disciplina, bem como a sistemática de atividades, avaliações e também os alunos sugeriram, né, temas e o que esperam da disciplina nesse período. Então, nessa segunda aula, o nosso tema será o processo de formação territorial do Piauí, certo? Para tanto, nós indicamos a leitura do texto, do artigo do professor Vicente Eudes Lemos Alves, cujo título é As Bases Históricas da Formação Territorial Piauiense. Tá? Então, esse texto praticamente é o texto que iremos discutir sobre esse processo de formação territorial nessa aula de hoje, certo? Bem, olha aí a turma, Maria Vitória. Então, a Maria Vitória entrando na sala, acolhemos a todos e a todas, né, neste momento, estão acompanhando esta aula sobre o processo de formação territorial do Piauí. Então, isso, né, um texto muito bom, uma leitura bastante compreensiva, é um artigo do professor Vicente Eudes Lemos Alves, é um artigo que foi publicado aí na revista GeoSul de Florianópolis, né? Então, já para movimentar vocês, apesar que não estamos numa aula presencial, mas já movimentando a participação aí no chat, né, dos alunos, eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Uma pergunta básica, vocês deem respostas curtas, tá? Acredito que todos leram o texto, né? Acredito que todos, pelo menos, fizeram uma primeira leitura, outros devem ter se aprofundado no texto, utilizando aquela ficha de leitura que inseri no Siga, e ajudaria vocês a fazerem uma espécie de fichamento, destacando as principais partes do texto, para você ter uma visão panorâmica do texto do Vicente Eudes Lemos Alves, né? Então, aquela ficha era apenas para um instrumental para vocês compreenderem melhor aí a leitura, certo? Espero que todos tenham lido, certo? As aulas, as disciplinas, ou seja, a vida acadêmica necessita desse esforço para a leitura dos textos, certo? Porque senão vocês não terão um conhecimento, um embasamento e um fundamento para construir ideias, construir pensamentos sobre esses temas. Então, por isso a importância da leitura na universidade, a leitura durante aí as disciplinas. Então, eu vou colocar primeiramente essa pergunta central, que vocês irão responder no chat, uma resposta curta, certo? Em uma, duas, três palavras, resumindo o que de fato trata o texto. Então, a pergunta é essa, né? De que trata o texto? Vou colocar aí no chat para vocês. Antes de iniciarmos a discussão pormenorizada, né, dos principais temas do texto. Então, turma, de que trata o texto? Já podem colocar respostas curtas aí no chat, duas, três palavras no máximo, tá bom? Não precisa ser
um resumo de artigo, não precisa ser uma lauda, só uma, duas, três palavras. Nós já temos o Lucas colocando que a colonização, através de Sesmaria, era administrada por vaqueiro, não é isso? E acompanhados à distância pelos donos de terras. Muito bem, Lucas. A Maria Vitória coloca o processo de colonização e povoação do Piauí através da pecuária. Se quiserem participar ao vivo, também fiquem à vontade. Aliás, já estão participando. Eu digo que se não quiserem participar no chat, pode entrar e abrirem aí a câmera, desativar a câmera e microfone e participar, certo? Então aí as participações, o Osmar, o Zé Lucas, colonização e povoamento do Piauí, Ednet, formação do território piauiense, vivem a ocupação do território piauiense no final do século XVII, calcado na pecuária, isso. Maria Karine, pecuária como atividade econômica pioneira. Então, aí muitas participações. O Laércio, processo de formação do território. Israel analisa a formação do território piauiense desde o início do século XVII. Antônia Edna, da influência que a criação de gado teve, né, isso, na formação territorial, muito bem. Olha aí o Edilson, colonização, povoação com atividade pecuária. Leonardo, a formação territorial do Piauí a partir da pecuária, com instituição da Casa da Torre da família da Ávila. O Lucas, o texto trata da formação territorial do Piauí, a partir da sua colonização, com grande destaque para as fazendas de gado, a pecuária. O Rafael Anderson, o auge e declínio da pecuária que contribuiu com o povoamento do Estado. Muito bem. O Wesley, processo de formação territorial com base na pecuária. E aí o Rogério, do processo de ocupação do território piauiense e pecuária como um dos principais fatores. Muito bem. A Jeane, colonização e povoamento, e povoação do território piauiense a partir da pecuária. Aí o Kelson, formação territorial e povoamento do Piauí. Luma, a influência da pecuária na formação, né? Território. O Cleiton, processo de formação do Estado através da pecuária e colonização. Thalita, né? Ocupação e formação do território piauiense. Luciana, formação do território do Piauí, influência da pecuária. Rosileide, da ocupação do território do Piauí com a pecuária como determinante para o processo. Muito bem, percebo que leram o texto. Temos aí já muitas participações e os alunos, né? E alunas, aí o Luiz Mateus. O artigo fala da formação da história de formação populacional do Piauí no período do colonialismo. O Edilson Machado, necessidade da expansão territorial e colonização das terras do interior do Brasil e a consequente colonização do território do Piauí. Muito bem. Olha aí o José Luiz, a influência da pecuária na organização do Piauí a partir do século XVII. Isso mesmo. Miguel, olha aí o Miguel, formação do território impulsionado pela pecuária. Zé Lucas, o texto também aborda sobre os principais produtos que moviam a economia piauiense. Muito bem. Luiz Fernando, a importância da pecuária na formação territorial do Piauí. Muito bem. Parabéns aí para todos, né? Todas. Recebo com as respostas. Claro que uns devem ter lido o texto na íntegra, devem ter feito o fichamento, né? Fichazinha de leitura ou uma outra técnica de leitura do texto. Mas, enfim, deu para perceber nas respostas sobre a pergunta de que trata o texto que uma ampla maioria, né, teve contato com o texto. E um texto, é um artigo, né? Também tem Luiz Mateus, o artigo fala também como era a forma de câmbio no início da formação do Estado. Muito bem.
Então é isso, turma. O texto é do autor Vicente Eudes Lemos Alves, né? Ele, atualmente, ele é professor, né? Ele é professor, doutor da Unicamp, né? Que é a Universidade Estadual de Campinas, do Departamento de Geografia. Ele é licenciado e bacharel em Geografia, também mestre, e é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, certo? Bem, e as suas áreas de interesse é a geografia regional, a formação do território brasileiro. Ele desenvolve muitas pesquisas em relação às fronteiras agrícolas que foram surgindo no Brasil com a expansão do agronegócio, né? A expansão dessa atividade no Brasil foi instalando, né, essas fronteiras agrícolas. Inclusive, ele tem textos sobre o agronegócio piauiense, inclusive tem outro texto dele que está nas referências da disciplina, certo? Então, o Vicente Eudes publicou esse artigo na revista GeoSul, e uma pergunta básica, sempre nós temos que fazer uma pergunta. Quando você elabora um projeto de pesquisa, você tem aquela parte da problemática, que é sempre uma pergunta que você quer obter uma resposta. Então, também quando forem ler qualquer texto, faça uma pergunta. Qual a pergunta central do texto? Né? Porque fazendo essa pergunta central, a partir da leitura, nós iremos perceber do que trata o texto, bem como encontrar na leitura do texto as respostas para essa pergunta central, a resposta ou as respostas para essa pergunta. O importante é quando você lê o texto, é um texto claro, preciso, coerente, é justamente esse que você encontra as respostas, né? Certo? O Antônio Filho acabou de colocar, além da importância da pecuária na formação territorial do Piauí, o texto ainda aponta o motivo para a introdução de tal atividade agrícola na região que viria a se tornar o Estado. Muito bem, Antônio Filho. Então, qual seria essa pergunta central do texto, né? Praticamente seria essa: de que maneira a atividade da pecuária contribuiu para definir as bases históricas do território piauiense, as formas de uso da terra e dos recursos naturais, e os agentes sociais que se envolveram no processo. Então, basicamente, é isso que o texto evidencia e mostra a partir da leitura e do entendimento. Nós vamos encontrar no texto essas respostas. Lógico que não serão as respostas, somente essas respostas que encontraremos sobre o processo de formação territorial, mas as respostas que o autor nos apresenta a partir da sua pesquisa, né? Que é justamente como essa atividade pecuária contribuiu para a economia do Piauí, né? Como ela foi importante para esse crescimento econômico, mesmo que no século XVIII temos o declínio dessa atividade criatória, mas como essa atividade foi importante para a formação do território piauiense. Por isso que a pecuária é considerada a primeira atividade econômica. Lógico, que era mais importante na época, paralela à pecuária, tinha já a agricultura de subsistência, o plantio, né, de mandioca, arroz, para atender, né, as necessidades daquela população que viviam nas fazendas, nas freguesias e nas vilas, certo?
Então, outra questão também importante é a forma de uso da terra, dessa atividade da pecuária, que era a ocupação extensiva dessas terras, né, os recursos naturais que foram importantes, que nós chamamos de base endógena natural, né? Então, o relevo foi importante, a questão dos cursos d'água foram importantes, que o autor também destaca no texto, a vegetação, né? Uma vasta extensão de pastagens naturais também contribuiu. Ou seja, são condições favoráveis para o desenvolvimento da pecuária, certo? Então, é essa resposta que nós temos que encontrar, né, no texto, que ele está subdividido em tópicos. A primeira parte, o autor destaca a ocupação e formação do território piauiense, quando se iniciaram as primeiras incursões, né, ao território, quais foram as áreas e por que essas áreas. Então, nós já temos aí uma certa organização espacial do Piauí, né, já a partir das primeiras incursões no território piauiense. E aí o autor destaca essa importância, né, da pecuária para a economia do Piauí no século XVII, né? E aborda também nesse tópico a questão dos agentes sociais envolvidos nesse processo de formação territorial do estado do Piauí, a figura dos bandeirantes, a figura dos arrendatários, a figura dos vaqueiros, como ocorriam essas relações, né? Que esses eram os agentes responsáveis por essa organização espacial na segunda metade do século XVII no Piauí. E como ocorreu essa ocupação do território, né? A questão das Seis Marias, que foi destacada, inclusive, em uma das respostas. E as características, né? O autor destaca bem as características da atividade criatória na organização do espaço naquela época. Tá? E, num outro momento do texto, ele vai destacar o domínio da pecuária, como a pecuária encontrou as condições naturais para se desenvolver, e ele destaca várias características importantes, né, que são consideradas as condições favoráveis para o desenvolvimento da pecuária, certo? Que eu até já comentei. E, por fim, já no século XVIII, ele destaca a decadência da atividade criatória no Piauí e elenca, né, os vários fatores responsáveis por essa decadência da atividade no Piauí. Tá? E, ao final, ele coloca a sua conclusão, né, sobre o texto. É o que nós vamos ver agora na apresentação dos slides, para discutirmos de forma mais aprofundada sobre algumas questões do texto. Tem uma outra leitura importante dessa temática central da formação territorial do Piauí, que é do livro do professor Santana, né, o professor Raimundo Santana, que ele é historiador e economista, ele é historiador e economista. Nas aulas presenciais, quem já foi meu aluno de Piauí, eu sempre coloco o texto dele, porque ele não tem texto em PDF, tá? Que é justamente a evolução da economia piauiense e outros estudos, o título da obra. E quando retornar aí a questão das aulas presenciais, eu sempre deixo lá na Xerox, certo? Porque é uma leitura muito importante. Inclusive, o Vicente Alves, no seu artigo, ele utiliza essa leitura também do professor Raimundo Santana, certo? Então, vamos acompanhar agora aqui os slides. Isso, Zé Antônio, né, coloca, e vocês podem estar participando, podem ligar o
desativar o microfone e a câmera e participar aqui das aulas, tá? É só um momento. O Zé Antônio coloca em relação aos cursos d'água foram essenciais para a formação dos grandes núcleos, isso, tanto para a pecuária como também para o surgimento das primeiras freguesias e vilas, não é isso, Zé Antônio? Muito bem. Vocês estão, no caso, Francione, estão visualizando o slide? Sim, professor. Certo. Então, turma, são breves os slides para nós discutirmos melhor essa questão da formação territorial e evolução histórica e econômica do Piauí, certo? A partir da leitura indicada do texto aí do artigo As Bases Históricas da Formação Territorial Piauiense. E aí nós temos o século XVII, né? O século XVII, ele marca, principalmente por volta de 1661, a segunda metade aí do século, ele marca, portanto, as primeiras incursões que exploraram o território com a instalação das fazendas de gado no Piauí, né? Essas incursões, deixa eu pegar aqui o laser, só um momento. Essas incursões, as primeiras incursões na segunda metade do século XVII, deram-se aqui pelo o sul, né, do estado, margeando o vale aqui do rio Gurgueia. Então, foi uma das incursões que exploraram o território piauiense e tivemos a instalação, né, próxima aqui da Lagoa de Parnaguá, e margeando o rio Gurgueia, a instalação das primeiras fazendas nessa direção sul, né? Certo? Porque a nossa colonização se deu aqui pela costa sul e pela costa leste, do território piauiense. Formou o território piauiense, as primeiras incursões. Aqui pelo rio Gurgueia, e como vocês até colocaram no chat, entenderam na leitura, o curso d'água ele foi muito importante, por isso que ele é considerado fator determinante para a ocupação. Os cursos d'água foram importantes pela questão, né, lógico, da água como recurso natural, como um recurso que facilitaria a instalação das fazendas, tanto é que as primeiras fazendas foram instaladas, eram próximos, e principalmente às margens aqui dos cursos d'água, certo? Então, por isso, essa importância dos cursos d'água na formação, né, na ocupação territorial do Piauí. E a outra incursão se deu aqui via Rio São Francisco, adentrando o território piauiense pela costa leste, através dos rios Piauí e Canindé, que foram instaladas várias fazendas de gado. Aqueles que foram os desbravadores, temos a figura do próprio Domingos Afonso Mafrense, também chamado de Domingos Sertão, e ele era um bandeirante, e tinha, né, a habilidade de conquistar terras, de desbravar terras, e nesse período, né, do século XVII, os portugueses tinham um grande interesse por essa região que era chamada de sertões, né? Pernambuco, já tinham ocupado aqui a Bahia, Pernambuco. Inicialmente a ocupação, lógico, se deu aqui pelo litoral, e eles tinham que tomar posse desse território na época, no século, próprio século XVI, início do século XVII,
as grandes potências colonialistas da época, as metrópoles, Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, começaram uma grande corrida por disputa de territórios. Tem, inclusive, alguns autores colocam que nesse período nós tivemos uma primeira globalização, porque o mundo ele não era conhecido, e principalmente as Américas, a África, né? O que existia de mundo segundo a concepção europeia era a Europa, o Oriente e a Ásia, porque eles tinham relações comerciais. Mas aqui não era claro que as Américas eram habitadas, né? O homem americano habitava as Américas, mas na época a própria Europa passava também por grande fome, a questão da peste negra e várias outras epidemias, né? E hoje nós temos a Covid, que é uma pandemia, e por mais que temos um grande número de mortes, é assustador e lamentável, mas naquela época você não tinha nenhuma política sanitária, não tinha vacinas e nem antibióticos, nada de medicação para combater essas grandes epidemias que ocorriam na Europa. Fora as disputas territoriais na própria Europa, acrescentando também a questão da passagem do feudalismo para o capitalismo comercial, né? Então, essas grandes nações investiram construindo grandes navios, denominados de caravelas, treinando, formando exércitos, justamente para, além mar, né, além oceanos, conquistarem novas terras, né? Então, assim chegaram aqui, né, no Brasil, ocuparam as terras. Como eles buscavam questão de metais preciosos, porque várias incursões na América Central, na América do Sul, já haviam encontrado prata, ouro no México, prata na Argentina. Então, como Espanha saiu na frente, né, praticamente dominando aquelas áreas ali da América Central, a Inglaterra, essas grandes potências, né? Então, Portugal também investiu nessa área aqui, onde se encontra, né, atualmente o Brasil. Por isso que a única atividade que era de interessante para Portugal era a exploração do pau-brasil, certo? Porque não foi uma justificativa para tomar posse aqui do território. A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica. Posteriormente, tivemos a questão da cana-de-açúcar, né? Que ocorreu muito tráfico negreiro, a mão de obra era escrava, né? Então, em seguida, surgiram outros ciclos, como a mineração em Minas Gerais, enfim. Então, o projeto era tomar posse, dominar o território, certo? E nesse período, o povoamento do território piauiense ele foi motivado pela instituição aqui da Casa da Torre, em Salvador, na Bahia, né? Então, a Casa da Torre ela é uma instituição era uma instituição fundada e administrada pela família Ávila, né? O objetivo dessa Casa da Torre, dessa família Ávila, família portuguesa, que tinha um grande poder junto à coroa portuguesa, era financiar o arrendamento de terras para os bandeirantes, né, para outros arrendatários, no sentido de tomar posse e ocupar as terras do interior, que hoje, né, é o Nordeste. Então, por isso que a Casa da Torre ela foi importantíssima para essas primeiras incursões, tinha como objetivo de conquistar essas terras, né?
Nós tínhamos aqui, na época das primeiras incursões, cerca de 17 etnias, mais de 150 grupos indígenas, né, que habitavam aqui todo o nosso estado do Piauí. Então, ocorreram muito derramamento de sangue nas terras piauienses, no solo piauiense. Praticamente, né, os grupos indígenas, as tribos, foram totalmente dizimadas, né, pelos os arrendatários, que contratavam na época, né, jagunços, contratavam para tomarem posse das fazendas, cercarem, e ali conseguiam, na Casa da Torre, que era uma instituição também jurídica, conseguiram a posse dessas terras, através da concessão de terras, que era o projeto das Sesmarias. Né? Também uma prática que Portugal utilizava para dominar territórios, conceder esses títulos de terras para arrendatários tomarem posse, né, do território. Então, assim, ocorreram as primeiras incursões no Piauí. E os fatores determinantes para a ocupação, as forças endógenas de base natural, que o Vicente Alves, vocês leram, destaca no texto. Você tem aqui a disponibilidade de terras. Então, a atividade criatória ela encontrou as condições favoráveis para a sua instalação, que vamos ver mais adiante, certo? Bem, a ocupação e formação do território piauiense, a economia básica era a pecuária de subsistência. Lógico que isso o autor também destaca no texto, com o desenvolvimento da pecuária, principalmente a chamada pecuária de corte, certo? Foi importante para o desenvolvimento de outras atividades. Atividades menos lucrativas, quase não lucrativas, eram atividades agrícolas, como eu já falei, né, a questão do plantio da mandioca, o arroz, que não eram, o objetivo não era comercializar esses produtos, e sim para atender as necessidades da população que viviam nas fazendas, que viviam nas freguesias e vilas, certo? Bem, temos a expansão das fazendas do interior para o litoral. Você observa aqui o mapa, olha aí, turma, olha aí. Certo? A configuração espacial aqui do território piauiense, através do mapa podemos perceber que nós temos, né, de oeste para leste, você tem um maior alargamento, né, aqui das terras piauienses. E na medida que vai afunilando para o litoral, né, na medida que se direciona para o litoral, você tem um afunilamento, tá, do território piauiense. Então, isso é consenso que a pecuária, a atividade da pecuária, ela foi responsável por como essa parte centro-sul, centro-leste, ocorreram as primeiras incursões e ocupações, por isso que nós temos o maior alargamento aqui no estado, no território piauiense. Lógico que tem outras teses, né? Tem uma tese aqui do historiador e economista Manuel Domingos, no livro dele Seca Secular, um livro bastante, quase não tem, não foi mais editado, em que ele coloca que ocorreram, porque a ocupação do território piauiense, após essa ocupação, o território piauiense ele teve uma influência, a própria colonização portuguesa patrocinou a vinda dos jesuítas, a coroa portuguesa patrocinou a vinda de padres jesuítas para o Brasil. Por quê? No início, tínhamos muitos conflitos entre indígenas e esses arrendatários, os bandeirantes e suas tropas, muito derramamento de sangue. Então, a coroa portuguesa procurou, através
que eles já tinham uma experiência em São Paulo, por isso que São Paulo tem uma influência muito forte dos jesuítas. Inclusive Teresina, né, todos conhecem o Colégio Diocesano, ali em frente à Praça Saraiva. O meu Colégio Diocesano tem uma formação, a influência dos padres jesuítas, né? Muitos jesuítas, inclusive, instalaram aqui igrejas nessa parte norte aqui do Piauí. Quando você se dirige de Teresina a Parnaíba, você, na BR, né, 343, tem algumas igrejas bem antigas, né, tem uma igreja bem próxima aqui à margem da BR, você passa. Então, aquela igrejinha ali foi fundada por jesuítas, em Pedro II, Piripiri, Cocal, né, chama Cocal da Estação. Então, tem muita influência dos padres jesuítas nessa área. Então, segundo, né, o Manuel Domingos, essa área ela foi influenciada pelos jesuítas, né, antes mesmo da chegada das incursões para o norte, para ocupar as terras aqui do norte, tá? Porque havia realmente esse contato dos jesuítas com os indígenas dessa região. Tá? Eles desciam aqui a Serra da Ibiapaba para procurar catequizar os indígenas, as chamadas missões jesuíticas. Né? Então, aí uma outra questão importante, não está aí no texto, mas no texto do Santana ele aborda essa questão, e também no texto do Manuel Domingos, que é Seca Secular, um livro muito interessante, mas não foi mais editado, certo? Então, turma, temos essa concentração, né, da população na faixa de ocupação pelo Vale do Rio Gurgué, Piauí e Canindé, certo? Então, assim, nós temos no século XVII, segunda metade do século XVII, até o início do século XVIII, vamos dizer assim, temos essa ocupação, né, por parte aí dos arrendatários que recebiam, né, essa autorização da Casa da Torre, né, principalmente pela família Ávila. E o próprio autor coloca no texto que a família Ávila, e muitos colocaram que, na verdade, muitos desses bandeirantes, desbravadores, os verdadeiros donos da terra, eles não fixavam moradia nessas fazendas, né? E sim, tem até uma passagem aí do texto sobre esse povoamento, né? Que esses proprietários de terras, eles não habitavam, né, os sertões, gastavam suas rendas em distritos mais populosos, no caso de Salvador, muitas vezes com luxo incrível, deixando a fiscalização a um mulato, né, ou seja, aos vaqueiros, ou arrendava as próprias terras. Então já existia nessa época essa relação do rendeiro e também do quarteiro, porque o vaqueiro era o que cuidava da lida do gado. Ele foi muito importante, turma. E até hoje a nossa cultura piauiense valoriza a figura do vaqueiro. Né? Nós temos as famosas vaquejadas. Hoje o Piauí, apesar que houve a estagnação da pecuária a partir da segunda metade do século XVIII, mas o Piauí ainda é, até hoje, né, um estado, pelo menos na pecuária extensiva, ainda que apresenta uma produção não tão elevada, né? Mas nós temos ainda muitas fazendas, né, de gado, e o vaqueiro ainda nessa função, né, de vários séculos, né, que foi muito importante aqui nas primeiras incursões, porque ele que administrava a fazenda. Muitos desses donos, verdadeiros donos da terra, ficavam em Salvador, curtindo a renda, né, como retrata aí é retratado no texto, tá? Com luxo incrível, né? Então é isso, certo?
Bem, então nós temos algumas características importantes para entendermos essas primeiras décadas de colonização, de instalação das fazendas e da atividade criatória, né? Como eu já falei anteriormente, nós temos as condições favoráveis, tivemos as condições favoráveis para o desenvolvimento da pecuária. Já falei da grande disponibilidade de terras, a ocupação extensiva, pastagem natural, cursos d'água, né, para o gado, o abastecimento do gado e da própria população. Tanto é, turma, que os primeiros núcleos urbanos, inicialmente era denominado de freguesias, né? Então, freguesia é um termo de origem portuguesa para definir a menor unidade administrativa, né? Então, como eu falei, a igreja ela foi importante também, e alguns termos e administrativos, né, foram trazidos de Portugal, certo? Por exemplo, o termo paróquia. Paróquia seria, de fato, estaria na freguesia, a freguesia, mesmo sendo uma menor unidade administrativa, mas a freguesia era dividida em foranias e paróquias. Por isso que até hoje a divisão, para quem estuda aí a geografia da religião, que a geografia mexe até com religião, tá? A geografia cultural. Tem estudos, né, sobre Santa Cruz dos Milagres, né? Enfim, houve essa influência portuguesa e também da própria igreja, né, na forma administrativa, no planejamento administrativo das primeiras freguesias, tá? Mas o que caracteriza, professor, essa ocupação e formação do território piauiense? O isolamento da população. Oi? Tem uma pergunta aqui do João Pedro. Ele está perguntando se a catequização ela visava uma conservação voluntária ou imposta através do uso da força? Bem, há relatos que no início os jesuítas eles sofreram uma certa resistência, certo? Dessa questão da catequização. Em algumas partes do Brasil, né? Não foi fácil, os próprios indígenas, por conta desses conflitos com arrendatários, com os portugueses. Então, os índios, né, no início, tiveram muita resistência. Mas há relatos que, em algumas partes do Brasil, esse contato ele foi pacífico, né? No caso aqui dessa região, né, que eu falei, da Serra da Ibiapaba, o contato aqui dos jesuítas. Tanto que o Marquês de Pombal, que foi o maior responsável pela expulsão dos jesuítas, porque ele achava assim que os jesuítas estavam tendo muita influência, instalando igrejas, administrando, querendo administrar algumas freguesias aqui mesmo no Piauí. Né? E foi um dos motivos da expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, que era um militar português, que tinha grande influência, né, na coroa portuguesa, na época do Brasil colônia. E foi o maior responsável pela expulsão dos jesuítas do Piauí e várias partes aqui também do Nordeste, certo? Certo. Professor, uma pergunta minha agora. Pelo que eu percebi que você estava falando, analisando o mapa, né? Se eu não estou enganada, os jesuítas eles se expandiram melhor na região norte do Piauí do que na região sul. Porque muitos jesuítas habitavam aqui a Serra da Ibiapaba. Quem já foi aula de campo comigo, o professor Lindenberg, lá em Ubajara, né? Então, lá mesmo em Ubajara, ocorreram, melhor dizendo, várias missões jesuíticas, né? Algumas igrejas antigas foram fundadas lá por jesuítas. Então, eles desceram aqui a serra, né, da Ibiapaba, muito próximo, não é isso? Para
instalar igrejas e no Brasil colônia, né? Então, isso não era visto com bons olhos por Marquês de Pombal, né? Por isso temia, né, essa influência jesuítica aqui no norte. Isso é retratado, né, em obras, né, sobre essa presença dos jesuítas nessas cidades, você percebe aqui no mapa, próximo daqui da Ibiapaba, como Cocal, Pedro II, Piripiri, certo? Sim. Professor, Ok? tem uma pergunta da Maria Vitória. Ela está perguntando assim: para ser considerado vila, na época, era necessário haver uma presença de comércio, de serviço que gerasse autossuficiência? Maria Vitória, obrigado aí pela pergunta a todos. Vocês podem fazer pergunta. Assim, no próprio texto, o Vicente Eus, ele afirma que as vilas, elas foram sendo instaladas, né? A primeira vila foi aqui a vila da Mocha, do rio Piauí, que originou, né, aqui no rio Canindé, que originou a partir da expansão dessa vila, né, originou o núcleo urbano, porque inicialmente era uma pequena freguesia. Então, com o desenvolvimento da pecuária, por isso que a pecuária é uma outra importância da pecuária no século XVII, que ela foi responsável pela formação dos primeiros núcleos urbanos. Por isso que você nota, Maria Vitória e queridos alunos e alunas, que muitas cidades antigas do Piauí, o seu sítio urbano está às margens de rios. Oeiras, né, a primeira capital, até Picos, né? Tem a questão do rio Guaribas. Olha aí. Barras, né? Barras, rio Maratauã. Luzilândia, o rio Parnaíba. Floriano, você tem Amarante. Então, essas cidades mais antigas surgiram a partir de vilas. Porque as fazendas que originaram essas primeiras vilas. Né? Então, a partir da expansão da pecuária, nas fazendas, o gado ele era transportado. Tanto é que o autor destaca que o Piauí, isso a gente vai ver mais na frente, o Piauí era exportador de gado para outros estados, Pernambuco, Bahia, chegou a exportar até para a Guiana. Né? E em torno dessas fazendas, o comércio ia crescendo, né? Porque aumentando aqui a renda e também a necessidade por bens, né? Por alimentos. Então, começa a surgir um pequeno mercado consumidor, certo? E muitas vilas surgiram a partir desse transporte da boiada, né? Então, os vaqueiros transportam da boiada, apesar de que as fazendas, como está posto no slide, eram dispersas, certo? Eram dispersas, existia um certo isolamento populacional, mas muitas vilas foram surgindo a partir do transporte das boiadas, que esses vaqueiros, com os seus funcionários, tinham que parar em alguns pontos. Inclusive, turma, essas BRs que hoje temos, e muitas estradas, elas surgiram a partir desse caminho da boiada. Tem relatos que a boiada era transportada até mesmo aqui pelo Ceará. Né? Então, muitas dessas estradas surgiram, até porque a vegetação densa, né? Lógico que aqui nessa parte era uma vegetação mais espaçosa, cerrado, caatinga. Por isso que a atividade pecuária encontrou suas condições, né, naturais. A vegetação de caatinga, espaçosa, como o cerrado, né, extrato herbáceo, né, permitir a formação de pastagens naturais e contribuiu para a criação do gado. Tá?
Então, Maria Vitória, ao longo desse transporte aqui das boiadas, eles iam parando. E nessas paragens, começaram a instalarem, né, pequenas barracas e tal para a venda de alimentos. Né? E a partir de então começaram a surgir as vilas. Então, é isso. Como surgiram as cidades mais antigas, né, do Piauí? É claro que as cidades também podem surgir de entroncamentos rodoviários, no caso aqui do Piauí. Mas surgiram principalmente pela fazenda. No caso aqui de Barras, Barras se originou de uma fazenda. O próprio Oeiras, né, a fazenda de Cabrobó, né, a fazenda da Vila da Mocha, transformou-se em vila, né, e se tornou cidade, certo, Maria Vitória e demais colegas? Ok, Francione? Ok. Professor, só mais uma pergunta que foi feita lá no iniciozinho pelo Luiz Matheus, né? Para não deixar passar nenhuma pergunta. Ele pergunta assim, professor, o senhor pode dar característica dos índios aqui do Piauí naquela época? Colonizavam o Piauí naquela época? Eu não posso dizer aqui, porque eram muitas etnias e muitos grupos, né? Mas aqui, por exemplo, no norte, né, temos a figura dos índios, principalmente Tremembés, né, que se destacaram aqui no norte do Piauí. Tem a figura de um índio chamado de Mandu Ladino, né? Não sei se vocês já ouviram falar, e ele foi muito importante aqui na luta, na resistência contra essas invasões, né, contra essas incursões, tanto de portugueses como até de brasileiros, né, que serviam a Casa da Torre. Né? Então tivemos um grande derramamento de sangue por conta desses conflitos. E o Mandu Ladino é considerado nesse grande líder indígena, mas eu não sei detalhar bem no momento, a gente pesquisa depois, porque eram cerca de 150 grupos, né, indígenas, 17 etnias, né? Então, mas eu destaco aqui que eles habitavam, os Tremembés aqui, o litoral piauiense, eles eram muito, por isso que há relatos do pouco contato aqui dos portugueses, né, entrando aqui pelo delta. O navegador Nicolau Rezende, que ele se aventurou, né? E ele teve contato com esses índios, certo? Que eram bastante, vamos dizer assim, que realmente defendiam, né, as suas terras e eram muito ferozes, tá? Mas eles eram canibais, professor? Aí eu não sei se eles... mas eram muito ferozes. Lógico que tinham os rituais, porque o canibalismo, por algumas... isso a antropologia explica, né? Na verdade, para eles era um ritual. Né? Eles tinham o canibalismo como um ritual, que colocando o homem branco, né, chamado homem branco nas caldeiras, eles estariam se tornando fortes, né? E enfraquecendo os inimigos. Então, toda uma questão também antropológica e merece estudo. Mas teve essa incursão aqui, né, do Delta, mas os portugueses encontraram, né, os índios, né, muito ferozes, né, certo? E por isso que o projeto da Casa da Torre nas incursões pela costa leste e pela costa sul e costa leste, ok? Obrigada, professor. Disponha. Se forem surgindo perguntas dentro do que estamos discutindo, tá? Pode falar. Então, fazendo a outra característica desse processo de ocupação e formação no século XVII, as fazendas eram muito dispersas umas das outras, né? Então, isso dificultava, a população teria que percorrer longas distâncias, e o transporte da época era cavalo, né? Então, existia que a sociedade praticamente era formada pelo administrador da fazenda,
muitas fazendas tinham seus coronéis, que geralmente eram esses arrendatários. Como falei, o texto coloca que esses verdadeiros donos da terra, né, que foram concedidos sesmarias, eles não fixavam moradia nessas fazendas. Né? Tinha a figura do arrendatário, que acabou se tornando coronel, isso já lá para o Brasil Império, né, século XVIII, principalmente século XIX, mas a fazenda tinha a figura do coronel, o vaqueiro, a relação de trabalho do vaqueiro, a cada 4 bezerros nascidos vivos, ele tinha direito a um bezerro, é a chamada relação do quarteiro. Né? E a sociedade era formada pelos modos, costumes, tudo girava em torno da questão da pecuária. Né? Se instalava também pela a influência religiosa trazida de Portugal, né, a Igreja Católica, era instalada também capelas, né, homenageando os santos, né, certo? Inclusive, a própria primeira freguesia, quando o Domingos Afonso Mafrense liderou essa incursão, né, ele tomou posse de muitas terras, né, grandes glebas de terras, e chegou a ter cerca de 150 fazendas. Né? E geralmente o arrendatário ou o próprio dono da terra, ele, pela influência religiosa, construiu uma capela em homenagem a um santo. Por isso que até hoje a Nossa Senhora da Vitória, que é considerada a padroeira do Piauí, tem a igreja, né, uma igreja bastante antiga, né, do século XVIII, Nossa Senhora da Vitória, e foi o primeiro nome dado a esse núcleo urbano, que era Nossa Senhora da Vitória, certo? Então, a influência portuguesa era comum em relação aos nomes desses primeiros núcleos urbanos, e algumas cidades surgiram homenageando os santos, certo? No caso da Igreja Católica, ok? Então isso também foi outra característica importante. O texto aí não detalha, né, mas já o texto do professor Raimundo Santana, certo? Infelizmente não tem como inserir em PDF, né, esse texto, ok? O senhor não tem como escanear para a gente, não? É porque eu não estou em Teresina, eu estou nesse momento em Barras, Piauí, e está na minha sala lá na Universidade Federal do Piauí. Mas assim que eu retornar, eu posso escanear, certo? Certo. Mas aí Aguardo. tem outra questão dos direitos, né? A gente tem até que ter cuidado nesses escaneamentos, né, hoje, tá? Tá bom, professor. Sim mesmo. Professor? Professor? Gente, alguém tá me ouvindo? Alô? Acho que ele caiu. Deve ter caído. Espera aí, deixa eu ir lá. Falar aqui com ele, espera aí. Deixa eu ir lá. Lá é. Professor? E professor? E tá só nós aqui, ó. O cara caiu a net Vou dele. agora continuar. Pois é. Professor, desconectado, senhor. Professor? Continua explicando pra quem que tá online. Pois bem, Gente. gente, vamos encerrar a aula agora. Acabou. Ele atendeu a chamada. Isso. Atendeu a chamada?
Eu liguei aqui para ele pelo WhatsApp, ele atendeu. Ou então acho que foi o computador Ele tá dele. bem, né? Ele tá bem, professor? Eu acho que sim. Foi café, não? Pode ter sido. Hackearam o professor. Gente, por favor, gente, tá gravando, vou ficar em silêncio. E é mesmo. Só agora ele não vai conseguir entrar porque ele é o administrador. Ele vai ter que fazer uma nova reunião. Sério isso? Acredito que sim. Ele não vai conseguir entrar porque tem que ter alguém para aceitar. Lamentável. Não precisa não. Eu vou explicar para ele da É reunião. só ele ficar como participante. Eu vou sair aqui. Pois É é, pior, né? se sair não tem Quando como ele entrar, já né? está conseguindo na reunião, você não precisa de aprovação. Segunda-feira. Bem-vindo, professor. Voltou? Então, desculpe. Voltou. Houve queda aqui na conexão, tá? E tive aqui um probleminha na conexão. Vamos só concluir com essa parte aí da discussão do texto, certo? Só um momento. Estão visualizando? Sim. Então, continuando, tá? Essas são as características: o isolamento populacional, tá? População. Então, esse isolamento populacional, nessas primeiras décadas do século XVII, como eu falei, né, que estávamos aqui na freguesia de Nossa Senhora da Vitória, que originou o núcleo urbano. Praticamente foi o primeiro núcleo urbano originado, tá? Que foi elevado à categoria de vila, freguesia, porque esse era o processo. Era instalada a freguesia a partir... a própria pecuária contribuiu, turma, com o aumento populacional no entorno da fazenda, certo? A natalidade era, na época, elevada, apesar da mortalidade também elevada, mas o fazendeiro, aquele, né, que administrava a fazenda, tinha muitos filhos, né? Então, com isso, os filhos foram casando, tendo mais filhos, e as propriedades eram divididas, outras fazendas foram se instalando próximo a essa fazenda, apesar dessas fazendas serem dispersas. Então, aí formou a freguesia, e continuando esse crescimento, né, como eu falei anteriormente na pergunta da Maria Vitória, a pecuária foi importante para o surgimento desses primeiros núcleos urbanos, certo? Mas é caracterizado por uma baixa urbanização no século XVII e também meados até a segunda metade do século XVIII, tá? Certo? Então, o que marca esse povoamento aqui do Piauí, que, apesar da pecuária contribuir para a formação das freguesias e, posteriormente, a elevada à categoria de vila e núcleo urbano até tornar-se cidade, então o que marca é esse caráter rústico e disperso da população piauiense, tá? Então isso também contribuiu para não termos um mercado consumidor mais pujante no nosso povoamento. Essa dispersão desses núcleos, dessas fazendas, o isolamento populacional, é característica desse processo, tá? Esse processo. Então, continuando. E aí o autor destaca o domínio da pecuária. Já falamos aqui, só retornando à discussão, quais as condições favoráveis para esse domínio? Já falamos aqui da questão da importância dos cursos d'água. Geralmente as fazendas eram instaladas nesses cursos d'água. Tem a questão
natural da própria vegetação que contribuiu, vegetação de caatinga, né? Aqui temos um domínio de caatinga em toda essa área, certo? Vocês têm um domínio de caatinga, né? E aqui um misto cerrado-caatinga, nessa área aqui, nas áreas onde ocorreram a instalação das primeiras fazendas e, posteriormente, dessa ocupação do território piauiense, tá? Então, contribuiu bastante. Região também de chapadas, né? As áreas de chapadas são importantes, né? Para o próprio deslocamento, a movimentação do gado, né? Então, isso contribuiu bastante, a chamada base endógena natural, certo? E o Piauí, turma, o autor destaca, certo? O Piauí, nesse domínio da pecuária, encontrou as condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Por que que a pecuária incluiu, inclusive, como uma atividade rentável, né, para a economia piauiense? Porque esses primeiros núcleos, as vilas, eles lucravam com a cobrança dos impostos, né, certo? Por essas exportações do gado, né? Então, a administração, né, na época ainda Brasil Colônia, lucrava com esses impostos das exportações do gado, certo? Então, a própria disponibilidade de terras, os cursos d'água, as paisagens naturais, chuvas abundantes, né, e bem distribuídas, foram condições propícias para o domínio da pecuária como a primeira atividade econômica, né, do estado do Piauí, certo? E o Piauí se destacava nas exportações de gado para Pernambuco, Bahia, inclusive para a Guiana, né? Isso contribuiu pelo aumento, né, das freguesias, a instalação de freguesias e vilas no Piauí. E a questão da definição dos limites territoriais que eu já falei no início para vocês, ok? Agora vamos para a fase de declínio da pecuária, que é no século XVIII, tá? Por que a pecuária entrou em declínio como atividade econômica, inclusive rentável, para o estado do Piauí? Devido à estrutura da economia, né, a estrutura interna que se baseava na ocupação extensiva das terras, e a instalação de fazendas dispersas umas das outras, não tinham muito contato e, por isso, não facilitava a comercialização dos produtos, né? As longas distâncias eram uma grande dificuldade, inclusive até para a própria exportação do gado, né? Percorria-se longas distâncias para o transporte do gado que era comercializado, né? Então, isso contribuiu para o declínio, né, da pecuária. E a pecuária extensiva, a ocupação extensiva, perdia-se bastante cabeças de gado, né? Porque muitas vezes o vaqueiro não tinha como dar conta, né, da lida, da cuida de todo o rebanho, né? Então, a mortandade elevada, né, do gado, certo? Porque o gado era criado solto, a ocupação muito extensiva, então isso favorecia, né, para que o vaqueiro, né, não tivesse o domínio sobre a criação, tá? Então, perdia-se bastante, né? Seja pela mortandade, porque isso é uma característica da pecuária extensiva, né? O gado ele não tem o cuidado e as condições especiais do vaqueiro ali para estar pastoreando, né, o gado, tá? E aí nós temos esses sinais de declínio devido também à concorrência sulina. Chegamos no século XVIII e nós temos
a mudança do eixo econômico da região considerada canavieira, né, a zona canavieira no Nordeste, para o Centro-Sul, para a região mineradora. Inclusive, foi um dos motivos da transferência de Salvador para Rio de Janeiro, né, por conta da localização do Rio de Janeiro, e a região das Minas, que explorava muito ouro, era mais próxima do Rio de Janeiro, né, para a exportação do ouro. Então, estados, principalmente como o Rio Grande do Sul, a região dos Pampas, começaram a exportar o gado para essa região das Minas, pela proximidade, e o Piauí, no caso, o Nordeste, mas o Piauí em particular, perdeu muitas exportações do gado por conta dessa concorrência sulina, o gado com melhor qualidade, né, criado geralmente em estábulos, né, já uma das características de uma pecuária considerada mais intensiva, certo? Então, com isso... Professor, Oi. tem essa questão também do transporte do gado, porque o gado, ele perdia muito peso em relação a isso, quando era transportado, e isso também favoreceu a questão do declínio. Isso. Questão das longas distâncias, né? Muito o gado, bem. ele acabava perdendo valor em relação a isso. Exatamente. Né? E o gado sulino, ele era criado em melhores condições, tá? De acompanhamento, né? De monitoramento, certo? E com isso, o Piauí, né, perde aí nessa concorrência, ok? A produção de subsistência, né, também é um outro fator. O Piauí não evoluiu, na época, com relação à qualidade do gado, certo? Por isso que é um outro fator da concorrência com o Rio Grande do Sul. E não se produzia para o mercado interno, certo? Então, o gado era praticamente para a exportação. O que era consumido no mercado interno era o comércio do couro, né? Por isso que essa passagem aqui no slide é do próprio texto do Santana, que o gado caracterizou o modo de vida, os hábitos de vestuário, de habitação, os utensílios de uso doméstico e profissional. Tudo girava em torno, né, do comércio do couro. Por isso que o autor Odilon Nunes, ele coloca que o Piauí vivenciou, na época da pecuária, no seu auge, e até o presente. Creio que vocês já foram em Campo Maior. Em Campo Maior tinha o chamado Museu do Couro, onde hoje quem conhece Campo Maior, vocês têm alunos aqui de Campo Maior, mas é onde hoje é instalado o Comercial Carvalho, aquela esquina, né, próximo ali da prefeitura de Campo Maior, mas tinha antigamente o Museu do Couro. E os utensílios antigos, né, vestuário, armamentos, está hoje no museu lá do Genipapo, no monumento do Genipapo, certo? Foram transferidos para lá, ok? E Campo Maior se destacou muito, que era a freguesia de Santo Antônio do Surubim, né? E tornou-se Campo Maior. Então, Campo Maior tem a questão do gado, do couro, como também da carnaúba, certo? Então, e aí temos um período de estagnação econômica. O padre José Moraes, ele escreveu, em 1759, um padre jesuíta, né, na extinta província do Maranhão e Pará, ele coloca: os moradores viviam dispersos pelo sertão, né, que esse foi um caráter da pecuária, né, no Piauí, certo? Aí nós temos a ocupação de mais terras pela pecuária de subsistência. Então, com o declínio das exportações,
o gado atendeu mais a questão do abastecimento, né, interno, da pecuária de subsistência. Com isso cai a produtividade, a comercialização. Né? Você tem um crescimento dos rebanhos, mas ocorre uma diminuição no mercado das exportações do gado, né? O declínio das exportações do gado. E quais os fatores, para fechar essa questão que o autor destaca no texto sobre o declínio da atividade criatória, quais os fatores de estagnação? Longas distâncias para percorrer, como a aluna até colocou, né, muito bem colocado, o gado perdia peso, né, então isso, o desgaste dessas longas viagens, do transporte da boiada até os estados como Pernambuco, Bahia, Ceará, certo? E isso afetava o valor, né, do gado, certo? Núcleos populacionais pouco expressivos, que as fazendas eram dispersas e o núcleo populacional girava em torno ali da fazenda. Né? Falta de efetivo poder de compra, a população não tinha um poder de compra, distribuição desigual da própria renda, né? E a concentração de renda nas mãos dos coronéis, ou dos grandes, que eram os arrendatários na época das terras que pertenciam, geralmente, no caso de Domingos Afonso Mafrense, de membros da família Ávila, certo? E outra questão importante, turma, que vale refletir, a pecuária, ela foi importante também, claro, é um dado um pouco negativo, porque se hoje temos uma elevada concentração de terras no Piauí, predomina, né? Claro que esse quadro está se reduzindo, né? Mas se hoje temos uma elevada concentração de terra nas mãos de poucos proprietários, não temos uma distribuição de terra menos desigual, né? É por conta da nossa colonização, certo? É por conta da nossa colonização, que é um outro destaque aí, né? E vamos caminhando para o final, primeira década do século XX, temos, que será assunto da nossa próxima aula, o crescimento do comércio com as exportações da cera de carnaúba, couros e algodão. A atividade pecuária, ela continua sendo uma atividade importante, mas para o abastecimento interno, ok? E o Piauí importa uma grande quantidade de gêneros provenientes do Maranhão e da Inglaterra, também será assunto aí da nossa próxima aula. A questão também da primeira metade do século XX, a ocupação margeando aqui o rio Parnaíba, o desenvolvimento da navegação pelo rio Parnaíba, né? Questão do porto, e Parnaíba tornando-se um centro comercial, um centro distribuidor de produtos de exportação, ok? E assunto também para as próximas aulas, a segunda metade do século XX, que é marcada por uma maior integração da economia piauiense, principalmente pela abertura de estradas e a construção de BRs, ligando os municípios. E o surgimento de cidades em entroncamentos rodoviários, como é o caso aqui de Picos, né? Questão ligando, né, um entroncamento rodoviário importante até hoje, né? Piripiri, enfim, é o que temos para as próximas aulas. E finalizando, o objeto aqui de discussão do nosso fórum, a não modernização do quadro de sua economia e a sempre dependência dos mercados externos, verificada ao longo dos anos, contribuíram para que o estado do Piauí se tornasse atualmente numa das mais pobres unidades da federação. Então, o próprio autor coloca, certo? É claro, só uma crítica construtiva, né? O termo mais pobres, lógico, o Piauí tem riquezas naturais, e tem potencial, né? Potencial hídrico, potencial de minérios, né? Então, sim, podemos estar entre os mais pobres,
sempre aí o Piauí disputando, né, com Maranhão, Alagoas, né, do ponto de vista social, né, do ponto de vista social, economicamente, temos tido aí um certo, não diria avanço, né, mas um certo crescimento por conta do agronegócio. Claro que é uma atividade que não beneficia, né, do ponto de vista do desenvolvimento social, né, porque é uma atividade econômica interna, né, desses municípios da soja, apenas na questão tributária, né, para esses municípios, mas o desenvolvimento social, né, apenas na questão da renda. Por isso que esses municípios aí da soja, vamos discutir mais na frente, eles apresentam uma das características desses municípios, como Uruçuí, Bom Jesus, essas cidades esses municípios possuem os maiores IDH do estado, certo? Mas serão assuntos aí para discutirmos. Mas o autor coloca e será objeto de discussão aí do nosso fórum. Hoje, à meia-noite, não percam, inicia o nosso fórum. Você clica lá no Siga, lá na área de trabalho da disciplina, clica e você terá a oportunidade de discutir os fatores condicionantes da formação territorial e econômica do Piauí, considerando os fatores condicionantes da ocupação territorial, as atividades econômicas desenvolvidas no Piauí. Discuta a afirmação, né, que é a afirmação do autor. Você vai estar discutindo, emitindo a sua opinião a partir dessa leitura do texto do Alves, das discussões nessas duas aulas, e também na próxima aula, porque o fórum irá até 19 de agosto, tá? Então, professor, nesse fórum. Oi. Então, dia 17 será a nossa próxima aula, não é isso? Oi. Dia 17, o João Pedro está perguntando se dia 17 vai ser a nossa próxima aula. Hoje são 12. 17. O fórum até 19. Né? Então, ele vai ainda contemplar mais 2 aulas. Mas vocês já podem participar a partir de hoje, meia-noite, certo? Emitindo a sua opinião, o seu ponto de vista, a partir da afirmação do Alves. Lá no próprio Siga, no fórum, é só clicar e você insere o seu comentário. Você também pode comentar o comentário de um outro colega, como também o professor, os futuros monitores da disciplina também poderão comentar no fórum, ok? Ok. Professor, a Vivian está fazendo uma pergunta. Quem? A Vivian. Ah, sim. Então, a pergunta aqui da Vivian. Professor, essa não modernização e a dependência dos mercados externos é fruto da não quebra estrutural que vem do processo de formação do Piauí. De fato, essa estrutura interna, enquanto outros estados vivem na época, a própria domínio da pecuária, se modernizaram, como o caso dos estados do sul, para atender o mercado da região das Minas, né? Então, eles procuraram técnicas, na época, para melhorar o rebanho, né? No caso da atividade pecuária, e o Piauí não investiu nessa modernização, certo, da pecuária, e preferiu a atividade de subsistência, tanto na pecuária como nos outros produtos, chamados produtos agrícolas, que eram voltados para atender às necessidades do mercado interno, certo? Então, realmente, o Piauí não se modernizou na época comparado aos avanços de outros estados, né? É o que vamos ver nas próximas aulas. O Piauí viveu por ciclos. Ele teve um certo auge de um determinado produto, no caso de uma atividade, melhor dizendo, no caso da pecuária, mas houve um declínio. Assim como será tema da nossa próxima aula,
a questão da carnaúba, inicialmente a borracha de maniçoba e, posteriormente, a carnaúba, enfim, o chamado ciclo extrativista da economia. O Piauí alcançou um auge, mas, devido a outros fatores, né, fatores externos, a sua economia entrou em declínio, ok? Espero ter respondido a Vivian. Outra pergunta. Vai abrir meia-noite? O negócio é esse. Francione coloca aqui, ele disse que vai abrir meia-noite. Ah, o fórum, né? Certo. Sim, você acabou de dizer isso. Ah, tudo bem. É porque você não colocou aqui o fórum, né? Então, meia-noite, não percam, tá? Não é que vocês deverão ficar acordados até meia-noite, porque o horário que inicia o fórum no SIGA. O SIGA abre e fecha às 23h59 do dia 19, tá? Se o aluno não comentar o SIGA, no SIGA, o fórum, ele não terá a nota, né, que vale 5 pontos, né, a participação aí nos fóruns, ok? Por isso, não deixe para a última hora, você já sabe como ocorre do SIGA, se deixar para a última hora, né? Às vezes ocorre alguma instabilidade, né, no sistema, por isso que é bom você já ir comentando, ok? Isso, quem abre é o SIGA. Né? Outra pergunta? Não, né? Até agora, o senhor respondeu todas que surgiram. Certo. Bem, turma, vamos caminhar aqui para o... Professor, uma pergunta muito importante. O que você vai sortear para a gente quando acabar a disciplina? Sortear? O Façanha vai sortear um quadro. Um Que quadro? ele mesmo produziu. Certo. O senhor pode estar sorteando, sei lá, uma cesta para a gente de chocolate, algo do tipo, um livro. No seu caso, viu? No caso aí de todo mundo, tá? Todo mundo. Professor. Sim, João Pedro. O João Professor. Pedro, serão 2 fóruns, tá, João Pedro? Ok? Professor. Oi. Quem fala? É a Jeane, eu tenho dúvida em relação a esses fóruns que o senhor está abrindo. Esse fórum que o senhor vai abrir ali hoje à meia-noite vai ser de outro texto, não desse que a gente leu agora nessa aula, né? Não é desse texto, tá? Você pode utilizar o texto como referência para comentar o fórum. Esse certo? texto de hoje, né? Isso. Hoje tá bom, obrigada. Ok. Agora sim, vocês têm um material aí no SIGA, por exemplo, o material da próxima aula já está, se vocês quiserem já desenvolvendo aí leituras, né, contribuirá também para... eu coloquei a tese a dissertação da professora Terezinha Queiroz, que ela trata da importância da borracha de maniçoba para a economia piauiense, que lógico que na próxima aula eu vou colocar em linhas gerais, porque são muitas páginas, né? Mas é interessante essa leitura. E porque não tem artigos em PDF, vamos dizer assim, as aulas remotas, porque quando estamos ministrando a disciplina em aulas presenciais, você alterna, né, em algumas bibliografias que só, principalmente essas que explicam, detalham como eram as atividades econômicas do Piauí. Para entendermos o Piauí hoje, é preciso ter esse resgate histórico, certo? Por isso esses textos. Mas alguns não têm em PDF, né? Somente impresso, certo? Mas você pode, Jeane, discutir no fórum, ok? Então a gente conclama aí todos, né, para o fórum. Sim, os informes, vamos para os informes. O texto, Rabeste, já está no SIGA, tá? Eu vou concluir todas as disciplinas. Inclusive, nós vamos em breve, eu já adianto aqui para vocês, nós vamos ter
uma série de webinars. Webinars é como se o termo usado para definir seminários, né? Então, é muito utilizado hoje nos eventos, né, remotos, online. E vamos ter uma série de webinars sobre a geografia do Piauí. Eu já estou contactando com alguns professores, já está certa a professora Iracilde, que ela vai estar falando sobre os rios, né, sobre as bacias hidrográficas piauienses, para vocês terem também essa parte da natural, né? Quem é fofa? A professora Iracilde. E vocês saírem também da disciplina com esse conhecimento sobre a geografia física, né? Então, vamos ter uns 2 webinars voltados para a geografia física, são 3 webinars, convidando, né, outros professores para dialogar conosco aqui na disciplina, no horário da disciplina, através da plataforma Google Meet, certo? E já estamos aí convidando alguns professores para contribuir, certo? E o outro informe é a questão, já falei aí do fórum, né? Da organização daquela atividade do artigo de opinião. Como não temos tempo para organizarmos aqui na aula, eu gostaria, sim, que no WhatsApp da disciplina, no grupo da disciplina, vocês encaminhassem, são 3 autores, né? No máximo 3, para o artigo de opinião. Vocês encaminhassem no WhatsApp, organizado, né? Você coloca grupo, aí coloca o nome dos integrantes do grupo. Coloca grupo, os integrantes, só para eu me organizar, para que a gente possa proceder na próxima aula o sorteio dos temas para os artigos de opinião. Então, o que vocês devem fazer? Encaminhar via grupo do WhatsApp os integrantes do grupo. Então, eu coloco grupo, aí traço. Só um exemplo. Alan Santos, Albert Sampaio e Ana Bárbara. Então, é um grupo que vai estar produzindo o artigo de opinião, certo? Claro que esse artigo de opinião será entregue já finalzinho aí da disciplina, mas é bom já, pela questão do tempo, vocês já se organizarem, formar o grupo e encaminhar para o WhatsApp. Entenderam? É só grupo, coloca grupo, Ednet, eu não estou no grupo da disciplina, vamos colocar Ednet, passe aí seu... Beatriz não está, né? Isso, nem eu, nem o Edilson. Francione, você pode me ajudar nessa parte aí, disponibilizando o link? Já vou disponibilizar, professor. Tá. Ok, Beatriz, Ednet, a Francione disponibilizará aí no chat o link, certo? Quem não está mais no grupo do WhatsApp? Carlos Rezende não está, pois ela colocará, já colocou, né? Está aí o link e você já participará do grupo, certo? Então, professor, só pergunta aqui. A Rabesh, eu não sei se pronuncia assim, está perguntando qual vai ser o texto para a próxima aula. E outra dúvida é de quantas pessoas vão participar cada grupo? Quantas pessoas podem participar? No máximo 3 autores, tá? Do artigo de opinião. Pronto. Rabesh já está no SIGA, o texto. Inclusive, para a próxima aula, tem eu inseri a referência de um site, você clica na referência que já encaminha você para o site. É uma reportagem, né, de um blog sobre os maniçobeiros, tá? Bem interessante. E também tem um vídeo lá do YouTube, né, sobre a questão da carnaúba em Campo Maior, certo? Ok? Isso.
Se não der certo aí o link, vocês enviam a mensagem para o número da Francione. Ok? Acho que está na hora da chamada, né, professor? Oi? O 401 está passando, professor. Certo. 401 está passando. Ok. Maria Vitória quer jantar, né? Então, todos entenderam essa questão aí dos informes? Ou seja, então, desejo aí a todos, né, uma ótima noite, tá? E quem não votou, vote até às 20 horas, certo? E até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção. E, por favor, encaminhe para o grupo do WhatsApp os integrantes do seu grupo, aqui para o nosso controle. E na próxima aula, que será na próxima segunda, nós estaremos definindo os temas para os artigos de opinião. Ok? Professor, Então, não vai ter chamada, não. Oi? Não vai ter chamada, não. Relação dos nomes. Sim. Então, vamos finalizar. Coloquem o nome, o seu nome, para a nossa frequência, tá? Porque tem alguns e-mails que o nome que está cadastrado aqui pelo Google Meet não dá para identificar. Então, coloquem aí rapidinho o seu nome, sobrenome. Não precisa ser o nome completo, para que possamos agilizar a frequência, né, no Siga, ok? Então, uma ótima tarde aí para todos, um abraço, fiquem em casa, só saiam, de fato, se for necessário, né, para algumas atividades, e tenham bastante cuidado, seguindo aí os protocolos. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau, professor.